Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então na última aula a gente viu um pouquinho sobre a instrumentação, vimos lá um pouquinho no detalhe, né, dos equipamentos dispersivos, que são os antiguinhos, que a gente aprendeu em infravermelho com eles, certo? Agora vamos mostrar um equipamento um pouco mais moderninho, né? Então, os equipamentos novos de infravermelho eles funcionam com as tais que a gente chama de transformada de Fourier, tá? Então, tá aqui a sigla que simplifica tudo, é o FTIR, infravermelho, né? Com transformada de Fourier. Bom, como é que funciona esse equipamento, né? A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier é uma técnica de análise para colher o espectro de infravermelho muito mais rapidamente. Em vez de se coletar os dados variando-se a frequência da radiação infravermelha, a radiação infravermelha com todos os comprimentos de onda de faixa usada é guiada através de um interferômetro. Depois de passar pela amostra, o sinal medido é o interferograma, realizando-se uma transformada de Fourier no sinal, resulta-se em um espectro idêntico ao da espectroscopia de infravermelho convencional dispersiva. Os espectrofotômetros FTIR ou FTIV são geralmente muito mais baratos do que os convencionais, porque é mais simples construir um interferômetro do que um monocromador. Em adição, a medida de um único espectro é bem mais rápida nessa técnica porque as informações de todas as frequências são colhidas simultaneamente. Isso permite que se faça múltiplas leituras de uma mesma amostra e se tire a média delas, aumentando assim a sensibilidade da análise. Devido às suas várias vantagens, virtualmente todos os espectrofotômetros de infravermelho modernos que estão sendo construídos ultimamente são do tipo FTIV, né? Só tem vantagem em relação aos antigos, não tem desvantagem praticamente, né? Antigamente eles eram muito mais caros, né? Então nós tínhamos uma desvantagem. Hoje em dia não, eles costumam ser inclusive um pouco mais baratos, né? Então vamos tentar entender como é que funciona o equipamento com transformada de Fourier. Bom, tem muita coisa que é igual e muita coisa que é diferente. Vamos começar pelo seguinte. Então, nós temos aqui, ó, todo equipamento FTIV ou FTIR, ele tem uma fonte, né? Uma fonte de radiação eletromagnética, né? Uma fonte de radiação. Enquanto a fonte no VVIS e no infravermelho convencional emitia vários comprimentos de onda, aqui no FTIV ou FTIR, a fonte de radiação ela tem que ser monocromática. Monocromática. Ou seja, que emita somente um comprimento de onda, né? E monocromática e colimada, né? Ou seja, organizada, né? O comprimento de onda tem que ser paralelo um ao outro, né? Então, uma fonte de radiação que emita radiação monocromática e colimada, um tipo de fonte que atende a essas características é o tal do laser, né? Então, o laser pode ser uma fonte de radiação utilizado dentro do equipamento de infravermelho do tipo FTIR, tá? Muito bem, então essa fonte de radiação só vai emitir um comprimento de onda, certo? Esse comprimento de onda vai passar por uma outra parte do equipamento que a gente chama de interferômetro.
saindo do interferômetro, essa onda eletromagnética ela vai entrar em contato com a amostra. Então eu tenho aqui o compartimento de amostra. Aqui o compartimento de amostra é exatamente igual ao compartimento de amostra no equipamento dispersivo, tá? Então tenho lá aquele compartimento para gás, eu tenho lá o pastilhamento, eu tenho lá a dissolução em óleo mineral, né? Em óleo inosol. Eu posso fazer filme plástico e colocar aqui. Aí, então esse compartimento de amostra é igual ao equipamento tradicional. Aí, depois do compartimento de amostra, eu também tenho o detector, né? E o detector, depois do detector, eu gero um sinal, né? Um sinal chamado interferograma. É um sinal extremamente complicado, complexo, né? E esse sinal chega até um computador, né? Computador extremamente rápido, que usa um ferramental matemático chamado transformada de Fourier, né? E de forma muito rápida consegue converter o sinal extremamente complexo, que vocês vão ver, num sinal simples, né? E aí gera exatamente o mesmo espectro de infravermelho que vocês conhecem, né? Gera aquele gráfico, né? Aquele espectro todo cheio de vales, né? Picos para baixo, né? Tudo bem? Então é uma instrumentação um pouquinho diferente daquela clássica tradicional que a gente conhece, certo? Então vamos ver aqui, ó, vamos olhar ali no slide como é que funciona o tal do interferômetro, né? Para gerar o interferograma. Como é que funciona aqui o interferômetro e a amostra está lá no meio do caminho? Como é que funciona esse sistema? Olha lá. Então o equipamento está aqui. Um esqueminha dele, né? Uma fonte de radiação infravermelha que tem que ser monocromática e colimada, né? E essa radiação ela bate no espelho, né? Que leva ela até um divisor de feixe. Esse divisor de feixe, ele parece aquele espelho de cadeia, sabe? Que você vê o camarada para fazer a identificação dele e o camarada não te vê, ele só vê um espelho, né? Esse divisor de feixe, ele 50% da radiação que chega nele, ele reflete, né? Ele reflete e 50% ele deixa passar. É assim que funciona o espelho de cadeia, né? O camarada que tá aqui, ó, ele não te, ó, você tá aqui e o camarada tá aqui. O camarada que tá aqui, ele vê a própria imagem por causa da luz que reflete para ele. E você que tá aqui, ó, você vê o camarada que tá aqui, porque parte dessa radiação chega aqui, ó, né? Então o divisor de feixe ele parece o espelhinho de cadeia, tá? Então o que esse divisor de feixe faz? Ele deixa passar metade dessa radiação para cá e metade dessa radiação para cá. Esse espelho normalmente ele é fixo, né? E esse espelho ele é móvel, ele se movimenta para lá e para cá, né? E aí, quer dizer, esse espelho aqui e esse espelho fazem com que essa radiação volte para cá, né? E atinjam a amostra, tá? E aqui tem um sistema de detecção, ó, tá? Então é assim que funciona o interferômetro, né? Então como é que funciona aqui a brincadeira? Como esse espelho é móvel, né? As ondas eletromagnéticas que são monocromáticas, né? Elas vão se chocar aqui e por aquele efeito construtivo e destrutivo eu vou obter uma série de comprimentos de onda, né?
Então, e aí eu vou gerar esse sinal maluco aqui, que é o interferograma, né? Olha só que sinal complicado. Aliás, deixa eu voltar lá. E aí depois eu mostro o vídeo. Eu ia mostrar o vídeo. Deixa eu... Só para você entender como é que funciona. Então ele chega aqui no detector, chega o sinal lá para o computador, que é aquele interferograma, e a transformada de Fourier faz isso daqui, né? Ó. Ela pega um sinal complexo, que é resultante da somatória de todos os sinais, né? E decompõe ele nos vários sinais. Tá? É isso que a transformada de Fourier faz, né? Então, o que é esse sinal aqui? Ó? Esse sinal aqui vamos dizer assim, é o interferograma. Só que esse aqui é o interferograma usando só 4 ondinhas, né? Então, a transformada de Fourier é uma ferramenta matemática que decompõe esse sinal complexo nos sinais mais simples, né? Então, olha lá, ó. Então, o sinal que chega para o computador é esse aqui, ó. Não dá para fazer na mão, tá, gente? A transformada de Fourier é uma técnica matemática que para decodificar um sinal complexo desse tem que ser computacional, né? E o computador bem rápido, tá? Então, esse sinal ele é convertido nos vários sinaizinhos e aí é gerado o que você conhece como o espectro de infravermelho, né? Então, vamos lá para a gente ver como é que funciona. Eu trouxe um vídeo aqui para você entender. Vamos lá. Cadê o vídeo? Tá aqui, ó. Acho que a animação fala mais do que tudo, né? Ah lá, ó. Tem até uma musiquinha. Ah lá, ó. Os espelhinhos. Aqui, ó. Esse aqui é a radiação monocromática. O divisor de feixe. Ah lá, é um comprimento de onda só. Bate lá no espelhinho e volta, lá. Tá voltando. Tá acontecendo a mesma coisa no outro, lá. Aí, quando elas voltam, elas se chocam e aí vai ter aquele efeito de onda construtiva e onda destrutiva. Construtiva e destrutiva. E aí, à medida que eu movo o meu espelhinho, ó, eu construo, destruo, destruo. Olha lá. Tá vendo? Então, eu obtenho aí uma infinidade de comprimentos de onda rapidinho. De forma bem rápida. E aí eu bombardeio a minha amostra aqui dessa maneira. Gente, então, depois eu vou deixar esse vídeo para você entender ele melhor. Então, perceba como é que é muito rápido. Olha, quando a gente compara com o equipamento dispersivo, o meu monocromador vai deixar passar uma onda de cada vez, de 400 até 4000, para bombardear a amostra. E o meu detector vai mandar o sinal para o meu computador, né? E o meu computador vai fazer a tradução, né? Vai converter isso no espectro, né? Então, o primeiro eu tinha intensidade 2, que sai da amostra, dividido pela intensidade 10, que chega na amostra, vezes 100, 20% de transmitância. Quando passa uma onda de 401, eu faço a mesma coisinha aqui, ó. Então, o processo de mandar varrer, né, o espectro, ele demora um tempão, porque eu vou varrendo uma por uma. Eu gero esse gráfico. No espectrômetro, no infravermelho do tipo FTIR, com transformada de Fourier, eu praticamente mando todos os comprimentos de onda ao mesmo tempo na amostra. Como é que eu construo? Então, eu construo, como é que o interferômetro constrói todos esses comprimentos de onda que bombardeiam a amostra praticamente todos ao mesmo tempo? Com o sistema de interferência de onda, né? Onda construtiva e destrutiva. Você vê que ali é muito nítido na imagem que eu consigo ali comprimento de onda de todo o tamanho, né? Por interferência de uma onda com a outra, né? E aí, como o espelhinho ele vai para um lado e para o outro de uma forma bem rápida, eu consigo
todos que eu preciso, assim, num instante. Em menos de um segundo eu gero um espectro, né? Então eu bombardeio a minha amostra com uma infinidade de comprimentos de onda ao mesmo tempo, né? O detector lê isso, né? Eu tenho um sinal extremamente complexo, que são todos ao mesmo tempo, pode-se dizer, né? E aí eu preciso de uma ferramenta junto com um computador poderoso para converter, né? E traduzir tudo isso para o espectro de infravermelho, né? Então, eu estou aqui com um livro para eu ler para você, né? O livro do Pavia, que diz o seguinte. Lá, deixa eu pegar aqui o livro para você entender um pouquinho melhor. Tá lá. O feixe gerado pela combinação dos dois feixes produzidos pelo divisor de feixes atravessa então a amostra. Quando faz isso, a amostra absorve de forma simultânea todos os comprimentos de onda, frequências, né, normalmente encontrados em seu espectro de infravermelho. O sinal de interferograma modificado que chega ao detector contém informações sobre a quantidade de energia absorvida em cada comprimento de onda, ou seja, cada frequência. O computador compara o interferograma modificado com o interferograma produzido por um feixe de laser de referência para obter um padrão de comparação. O interferograma final contém todas as informações de um sinal de domínio temporal, né? Um sinal que não pode ser lido pelo homem. O processo matemático chamado transformada de Fourier deve ser realizado pelo computador para extrair as frequências individuais que foram absorvidas e então reconstruir e desenhar o gráfico que reconhecemos como um típico espectro de infravermelho. Tudo bem, gente? Então, o processo todo é computacional. Não tem como fazer na unha isso, não tem como eu pegar e mostrar para você como é que a gente faz isso no braço, tá? Precisa de um computador poderoso para fazer tudo isso de forma rápida. Muito bem. Então acho que todo mundo entendeu mais ou menos. Acho que o vídeo deixou bem claro, né? Como é que é esse processo de construção dos diversos comprimentos de onda a partir de uma fonte só, né? Então o laser, ele é uma fonte monocromática que tem um tipo só de comprimento de onda. Então eu construo todos os tipos que eu quero a partir da interferência de uma onda com a outra. É bem interessante o equipamentinho, né? Muito bem. Aplicações, gente, do infravermelho. Acho que ficou claro, né? Um pouco da instrumentação dos principais equipamentos que nós temos no mercado. Vamos falar um pouquinho agora das aplicações. Uma vez que cada tipo de ligação covalente apresenta uma diferente frequência de vibração natural, então duas moléculas diferentes não deverão apresentar um idêntico comportamento de absorção no infravermelho ou espectro de infravermelho. Então, determinar informações estruturais sobre uma molécula, as absorções de cada tipo de ligação são comumente encontradas em uma pequena porção na região do espectro de infravermelho, né? Então, qual que é a aplicação principal de um equipamento de infravermelho? Reconhecer uma substância, ou seja, a partir do seu espectro, né, eu consigo identificar uma substância. Dá para fazer isso na unha só com as nossas tabelas? Não, é muito complicado fazer na unha, mas o equipamento ele consegue fazer, né? Ele faz a varredura lá dos diversos espectros que ele tem na memória e ele vai tentando checar qual que é a substância que está lá, né? Então está aqui o espectro da minha amostra, ele vai tentando encaixar os diversos espectros que ele tem lá. A hora que encaixa, né? Quando encaixa, ele faz a identificação. Muito bem, vantagens e desvantagens. Facilidade de preparação da amostra, né? Então você precisa lá pastilhar, é rapidinho, você vai ver que o menino faz lá
acho que é um menino lá da USP, ele faz rapidinho o processo de pastilhamento, não tem nenhum segredo. Né? Então não tem ataque ácido à amostra, não tem que abrir nada, é super simples. Tá? A possibilidade de uso de amostras em filmes sólidos, amostras líquidas e sólidas, né? Então você tem essa diversidade de possibilidades de eu trabalhar com amostras líquidas, sólidas e gasosas, né? Diferente do UV-Vis, por exemplo, que o sólido eu vou ter que dissolver, eu não posso colocar ele lá, né? Custo, né? O tamanho, a versatilidade do equipamento necessário para análise. Tudo isso são vantagens que a gente tem. Aspectos teóricos importantes. Bom, eu vou parando o vídeo por aqui, porque aqui vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Então, beijo e até a próxima atividade.